Vamos lá, gente. Mais uma live aqui. Hoje com a doutora Jéssica. Vamos convidar ela aqui. Esperar um pouquinho. A Ana já entrou. Esperar a doutora Jéssica entrar. Vamos ver aqui. Ei, Inês! Esperando a doutora Jéssica entrar aqui, o pessoal ir chegando. E vamos nós conversar hoje sobre transtornos de aprendizagem. Oi, Lauri! Arrasou, amiga! Vamos aprender sobre dislexia hoje, transtornos de aprendizagem em geral, né? A gente vai falar um pouquinho de todos. Tô esperando aqui a doutora Jéssica. Diz ela que foi passar um batom. Ei, Inês, Cristiane. A Schwenk aí é a mãe da Rafa? Lá chegou ela. Vamos te chamar aqui. Vamos nós. Ei, Lauri. Ai, gente, adoro. Sibeli entrou. Minha filha. Ah lá, é a Letícia, ó, tem mãe de criança aqui. Escovada, linda, maravilhosa. Fui pelo menos passar o batom. Pra secar os seus pés. Até perfume a gente passa pra live, minha filha. Com certeza. Como é que eu vou aparecer aqui sem perfume? Ei, Sibeli. Ó, já vi que tem um monte de professores entrando, tem mãe, tem uma babá maravilhosa aí, que eu já falei que ela tem que fazer pedagogia, porque ela é top. Show, show, show. Tomara que a Inês é mãe também? Para escutar o que a gente fala. Que é muito importante. Tomara que a gente consiga falar o que a gente quer e bastante gente escute, que é muito importante o que a gente vai falar hoje, se Deus quiser. Isso aí. A Sheila também é professora lá em Caiana. Tô vendo todo mundo aqui. Gente, à medida que a gente for batendo... Ah, não acredito, minha residente. Olha, ai, socorro. Ai, tá vendo? Tem seu pessoal aí também, muitos professores. Até minha filhada tá aqui, ó, vem me prestigiar. Ela é minha irmã. Então, vamos lá. Ô, pessoal... pelo jeito, todo mundo que eu vi entrar aqui já me conhece bastante. Então, eu vou pedir para a doutora Jéssica se apresentar, porque às vezes tem os professores que estão entrando aqui, eu acho que não, já devem com certeza ter ouvido falar de você, mas saber um pouquinho da sua formação. Então, se apresenta para o pessoal aí. Certo, eu sou pediatra de formação. Faço terapia intensiva em neonatologia e fiz psiquiatria geral, psiquiatria infantil, neurologia clínica, dependência química, ortomolecular e homeopatia. Só isso? Só! E uso isso tudo para tratar de menino, graças a Deus. Estou com sucesso. Amém. Isso aí, arrasando. Estamos com a agenda cheia, graças a Deus. Graças a Deus. É muito bom, né, a gente poder ter uma parceria, assim, com um médico. Sempre foi um sonho meu. Aliás, eu vou contar para vocês, antes da gente começar... Mas deixa eu falar dela primeiro. Então vai, fala. Porque ela é a minha profissional de referência. É a pessoa, é a fono que eu confio. E quando eu tenho alguma dúvida, eu ligo para ela. O que você acha, Fernanda? Assina embaixo tudo que ela fala, porque ela é fantástica. Eu tô me sentindo. Ela é competente. É sério, você é séria, é competente. Muito correta com seus trabalhos, com seus pacientes. Eu admiro demais o que você faz. Obrigada! Demais. Gente, nem vou dormir essa noite. Sabe como que a Jéssica entrou na minha vida? Primeiro que eu trabalhava lá na PAI. Trabalhei 11 anos na PAI de Carangola e na Escola Valto Batalha, que é Educação Especial. E aí eu comecei a atender autismo, desde 2012, atendendo autismo. E aí aconteceu de alguns pacientes da gente gravar uns vídeos. Eu comecei a aprender sobre floor time. Isso mesmo.
gravar uns vídeos. E aí eu mandava o meu relatório junto com um CDzinho, com um vídeo do menino. E aí eu comecei a ter um retorno das mães, assim, nossa, a doutora te elogiou até, ela adorou esses vídeos. E eu tenho esses vídeos até hoje. Tem vídeos até hoje comigo. Pois é, aí assim, nesse sentido eu fiquei toda feliz. Nossa senhora, tá dando certo o trabalho aqui que a médica tá ajudando a médica, que bom. E aí, aconteceu que, eu acho que tem 3 anos, foi 2017, 2 anos, ou 2016 ou 2017. Eu precisei, né, vir ficar só aqui na minha clínica e eu saí da APAE de Carangola. Eu pedi conta. E, ô Jéssica, acho que você não sabe disso. No dia que eu pedi conta, que eu fui lá embaixo, assim, toda receosa para conversar com a minha coordenadora, que eu tenho uma super consideração por ela, que é a Marimília Baroni. E, assim, pedir conta de 11 anos não foi fácil, né? Mas foi uma coisa bem decidida, bem pensada. Na hora que eu terminei de conversar com ela, eu subi a rampa, assim, para ir para minha sala para pegar as minhas coisas. E tipo assim, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que era para eu ter mesmo pedido conta? E na hora que eu cheguei, eu juro por essa luz, na minha sala tinha uma mensagem sua no meu celular falando: Fernanda, eu tô querendo atender em Carangola, sabe de alguma clínica para eu poder atender? Olha como que Deus, a gente, né, fecha uma porta na vida da gente e abre janelas. Então, eu nem sabia assim, dessa história. E como que eu comecei a atender em Carangola? Eu comecei a atender em Carangola porque eu atendia essas crianças suas. Eu tinha um público muito grande em Itapiruna dessas crianças. E aí eu acho que por política, eu não sei o que foi que aconteceu, essas crianças pararam de vir a mim. E aí eu fiquei pensando que o público, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças que não vão ter mais acesso ao meu tratamento? Porque é uma coisa que realmente faz a diferença. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu tinha o seu telefone, porque a gente já tinha conversado pelo WhatsApp. Aí eu falei assim, eu vou ligar para ela, porque ela deve ter alguma forma da gente poder continuar ajudando essas crianças. Foi assim. E o Centro Lira crescendo e você chegando junto, enfim. Graças a Deus, graças a Deus. Né? Graças Hoje a a parceria tá aí. Estamos nós aqui na nossa live inaugurando. Nós vamos fazer mais depois, se Deus quiser. Deus quiser. Da medicina integrativa para o pessoal entender. Ô, gente, então hoje nós vamos conversar sobre os transtornos de aprendizagem, tá? E em questão a gente vai falar mais sobre a dislexia, que eu acho que é, né, o transtorno mais, assim, evidente na sala de aula, que os professores têm mais dificuldade também de estar lidando com essas situações. Então, eu acho que a Jéssica podia falar um pouquinho pra gente primeiro o que é o transtorno. Vai ser um bate-bola, gente. Eu falo, ela fala, sim, tá bom? E vocês perguntam. Eu acho que é legal a gente falar também, Fernanda, o porquê que a gente teve essa ideia de fazer essa live. Eu atendo o consultório meu de neuropsiquiatria e o que eu tenho visto muito é o sofrimento dessas crianças com distúrbios, com transtornos de aprendizagem. São crianças que têm sofrido muito, certo? Desenvolvendo... Olha quem entrou, Jéssica, desculpa. A Joyce entrou agora. Dá tchau pra ela. Gente, Joyce... Que saudade! Amada. E aí, o que a gente está passando é uma proliferação de transtornos neuropsiquiátricos, transtornos comportamentais que estão se desenvolvendo nessas crianças devido a essa questão toda, além, óbvio, da quarentena, do isolamento social, da aula online. Isso tem sido um fator estressor muito grande para essas crianças. Principal para todas as crianças de forma geral. Para as crianças que têm dificuldades escolares e para as crianças que não têm também tem sido um fator estressor. Mas isso tem crescido de forma sobremaneira. Ao ponto de terem crianças, aumentar meu som. Eu não estou conseguindo ouvir. Minha comadre, gente, preste atenção. Você acredita que a minha comadre está online? Tá pedindo para aumentar o som para mim aqui tá legal. Eu não sei nem como é que faz para aumentar o som, Fernanda. Tem esse problema. Não. É o quê? O som tá bom. Não sei. Peraí. Melhorou. Aí, melhorou. Melhorou. Eu botei ele mais perto de mim. Peraí. Melhorou agora?
Melhorou? Tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Aí, E melhorou. aí, ao ponto de eu receber vídeos de crianças assim, choro convulsivo, desenvolvendo pânico mesmo, frente à possibilidade que no dia seguinte ela já ia ter que assistir aquela aula e que ia sofrer e que ela não ia dar conta. E isso aí tem sido muito sistemático. Aí eu pedi para a gente poder conversar um pouquinho sobre esses transtornos de aprendizagem e a importância da gente fazer esse diagnóstico, de fazer esse diagnóstico de forma correta. Porque o que eu vejo é muito profissional de saúde mental, seja fono, seja psicólogo, ou mesmo neuropsiquiatra, simplificar esse diagnóstico. Hoje em dia existe uma super diagnóstico de TDAH e a coisa não é tão simples e a Ritalina não é uma fórmula e uma pílula mágica que vai fazer o indivíduo aprender de um dia para o outro. Diagnóstico de transtorno de aprendizado é um diagnóstico difícil. Por isso que eu conto com a Fernanda. Temos que ter equipe para poder fazer esse diagnóstico diferencial. Exatamente. Né? Tem alguém dizendo aqui que o dever de casa é muito estressante. Estou ensinando somente o dever de casa porque realmente está sendo muito estressante. Hoje eu conversei com uma mãe de uma menina de 5 anos de idade. Fernanda, se você deixar, eu falo sem parar, hein, Fernanda? Vai, daqui a pouco a gente pergunta. Hoje eu conversei com uma mãe de 5 anos e a mãe de 5 anos virou para mim e falou assim: a senhora acha que a minha filha é hiperativa? Eu falei assim, por quê? Porque ela não consegue ficar parada em frente à tela de computador. Eu não consigo colocar ela para ficar fazendo atividade na tela de computador. Falei, meu Deus, uma criança de 5 anos hoje é a mesma criança de 5 anos, há 100 anos atrás, que estava no quintal correndo. Você consegue imaginar uma criança de 5 anos interessada em fazer atividade escolar de frente para a tela do computador 4 horas? Eu não consigo. E aí a mãe já estava querendo saber, doutora, ele é hiperativa? Falei assim, calma. Ela não vai prestar vestibular no fim do ano. Vamos devagar. Vamos devagar. Não, vamos investigar. Vamos investigar. Vamos ver, calma. Sabe, porque isso gera uma angústia. Essa é uma característica que sempre que eu indico, né, o seu trabalho para as famílias, eu falo, a Jéssica é uma médica muito investigadora. Que hoje a gente vê, né, às vezes umas consultas tão rápidas, assim, e sem investigar essa criança e já sai de lá, às vezes, com uma medicação, enfim. Não faz uma testagem, né? Enfim, então, assim, essa investigação, ela, né, passa pelo médico e passa por toda a equipe. Então, é muito bacana a gente poder trabalhar junto dessa forma. Então, coloca para o pessoal agora. Nós já temos aqui 15 minutos de live, estou marcando, porque com 1 hora quando der 5 minutos, a gente tem que despedir, porque senão desliga tudo na frente de todo mundo. Tá certo. Aí eu acho que a gente pode falar a diferença entre transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Não é? Show! Fala aí. O transtorno de aprendizagem ele é um transtorno específico da aprendizagem, de origem neurobiológica, epigenética, multifatorial. Mas que existem os tipos de dislexia, a disgrafia, a desortografia e a descalculia. E a dificuldade de aprendizagem ela é o sintoma do transtorno de aprendizagem. Certo? Vê se eu estou errado, Fernanda. Aí assim, o que eu acho que é o sintoma, sim, né? Ela pode ser derivada, né, de um transtorno que a gente vai... Isso, que a gente vai identificar. Do transtorno de aprendizagem, ou ela pode ter uma outra causa qualquer, certo? Por exemplo, se social, os pais exatamente estão se separando, eu vou ter uma emocional, um transtorno emocional, um transtorno de ansiedade, isso virá uma dificuldade de aprendizagem. Se eu tenho uma criança, por exemplo, míope, e aí isso parece uma bobagem, mas isso é muito simples. Coloca um fone para o som melhorar. Jesus Cristo, eu não tenho fone. Eu faço o quê agora? Eu tô escutando bem aqui. Mas eles estão falando mesmo que o som seu tá longe. Mas, enfim. Mas tá dando para escutar, gente. Ou não tá dando para escutar nada? Senão você dá um grito aí, pede pro filho trazer um fone. Na minha vida? Não, pode. Então, o pessoal tá morrendo de rir aqui.
Hein, Jéssica? Juro por Deus que eu vou comprar um fone. Fala. A dificuldade de aprendizagem, ela pode ser também de origem pedagógica, do método que essa criança está sendo alfabetizada. Então, são vários sintomas. Eu, por exemplo, estou avaliando uma criança agora, nem fechei o relatório ainda não. E essa criança, a mãe chegou preocupada, porque ela estava fazendo umas trocas, né, nos pares fonêmicos, por exemplo, FV, em vez de fubá, escrevendo vubá. Mas ela tem 8 anos e está no 3º ano de escolaridade. Na hora que a gente faz a testagem, ela deu na média em tudo. Então, a gente também precisa perceber que há casos que chegam com algumas queixas, que às vezes a família fica preocupada, mas não chega a caracterizar transtorno. São trocas comuns para aquela idade, aquela série escolar que ela está, né? Então, essa criança ainda vai melhorar. Então, são assim, há casos que a dificuldade vem por um fator emocional. Então, você vai colher isso no histórico geral dessa criança para fechar, né? Para você começar a levantar as hipóteses. Por isso, a importância do diagnóstico multidisciplinar, da avaliação multidisciplinar. Dificuldade escolar é um mar de coisas, certo? Dentre esse mar de coisas existem os transtornos escolares, que precisam ser diagnosticados de forma correta. Se existe um transtorno comportamental associado à dificuldade escolar ou ao transtorno escolar, também precisa ser diagnosticado para ser tratado. E tudo isso a gente trabalha em conjunto em prol daquela criança. É uma coisa assim que o pessoal assim tem muita dificuldade também, às vezes, da gente delimitar o que é a patologia de Braga, que chega com, né, sintomas de transtorno de aprendizagem. Então, a importância da equipe de uma boa investigação para a gente delimitar o que é o problema de base, o que é um transtorno que está em comorbidade, né? Se esse transtorno de aprendizagem ele é secundário a alguma outra patologia, uma síndrome, até do próprio autismo, né? Então, assim, eu já vi mãe de autista falar que o filho tem disgrafia, dislexia, desortografia. É tudo transtorno de aprendizagem secundário ao autismo, né? Ao TEA dele. Então, assim, para a gente poder fechar dislexia, para a gente poder fechar desortografia, disgrafia, ele é um diagnóstico excludente. Acho até que a gente avançou um pouquinho na aula, a gente foi lá na frente agora no diagnóstico, depois a gente volta. Na frente. A gente é dessas, Que a gente faz essa bagunça. Mas ele é bem excludente, assim, então a gente tem que ir descartando situações, um encaminhando para o outro, encaminho para o psicólogo, vai fazer a testagem de inteligência. Eu preciso ter inteligência preservada para eu poder fechar na dislexia. Se eu tenho déficit intelectual, eu não tenho dislexia, eu tenho um transtorno de aprendizagem secundário à minha deficiência intelectual, né? Ou ao autismo. Ou o TDAH, ele pode ser base ou pode ser comorbidade em alguns casos. Sim. Então, olha só. Por isso que o diagnóstico é tão complexo. Super complexo, né? Por isso que o diagnóstico e o tratamento são tão complexos e só o psiquiatra sozinho, só o neurologista sozinho não faz e não trata esse diagnóstico. Transtornos de aprendizagem, aliás, não é nem transtornos de aprendizagem, vamos englobar mais, dificuldade escolar, dificuldade de aprendizagem, é um diagnóstico extremamente difícil de ser dado e tratado de forma correta. Ritalina não deixa ninguém mais inteligente. Vou falar essa frase várias vezes hoje, Fernanda. Pode falar, porque tem que falar mesmo. Porque remédio não faz milagre. Exatamente. O pessoal acha que vai tomar pílula mágica e vai melhorar. Mais inteligente. Não é isso, não é assim. Ritalina, eu tenho o meu talão de Ritalina dura mais de 1 ano. Parece mentira. Meu talão de Ritalina dura mais de 1 ano. Eu tenho poucos que tomam Ritalina porque realmente necessitam tomar Ritalina. O que falta é o diagnóstico correto. Se eu tenho uma criança que tem uma dificuldade escolar e ela é ansiosa e ela tem uma dislexia, por exemplo, não vai ser a Ritalina que vai tratar. Eu tenho que tratar essa ansiedade e tenho que mandá-la para o fone, para o psicopedagogo. Certo? Eu tenho que tratar porque está sobressaindo. Se eu não tratar a ansiedade
o transtorno de ansiedade dessa criança, ela vai fazer uma fobia escolar, ela vai fazer uma ansiedade generalizada, um pânico, e vai piorar o aprendizado. Certo? Então, o diagnóstico correto, equipe multidisciplinar, avaliação multidisciplinar, é o que realmente faz a diferença no tratar das dificuldades escolares. Eu não paro de falar, Fernanda, me interrompe. Deixa eu falar, então, agora um pouquinho. Esse negócio Ô, Jéssica. de nossa, não dá certo. Não tá dando certo. Olha só, existem... Então, peraí. Então, deixa eu falar agora. Existem dois extremos de famílias que às vezes procuram um médico e às vezes a própria escola, numa angústia muito grande de não saber lidar, e tipo assim, leva esse menino no médico porque ele tem que tomar um remédio. Sim, porque sim, e tal. E aí tem família, tem família que quer porque quer o remédio. A minha comadre tá rindo de mim, gente. Olha! A Diara tá morrendo de rir também. E tem o contrário também. Às vezes, a criança realmente, a gente identifica um déficit de atenção, um TDAH, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa criança precisa ser medicada, porque um TDAH sem medicação, ele não funciona. Sim, né? Não funciona. E aí, essa família fica resistente. Eu falo com as mães. A Ritalina é mágica quando ela é bem indicada. Aí realmente ela faz a diferença. Nossa, entendeu? eu já tive uma criança se você deu a Ritalina e não funcionou, não é TDAH. Isso mesmo. Então, assim, tem família que tem resistência. Ai, não, mas eu não quero dar remédio, como se o remédio fosse aquela coisa assim, né? Mas se eu tenho um transtorno que eu necessito da medicação para facilitar a aprendizagem, aí eu preciso medicar. Então, conscientizar isso com as famílias é um trabalho bem assim, delicado, que a gente sempre faz aqui na clínica também. De conscientizar a hora que eu preciso e a hora que eu não preciso realmente da medicação, que não vai fazer milagre, né? Então, a gente lida com essas duas faces aí. Onde nós estamos, hein? Vamos voltar pro nosso roteiro, hein? Vamos voltar pro roteiro? Então, vamos. Eu acho que a gente pode falar o que é dislexia agora, né? Agora você fala aí. Agora eu falo. Agora que você vai dar aula. Então vamos lá. Antes da gente falar o que é dislexia, a Winnie entrou, que é psicóloga aqui da clínica. Oi, Winnie. Oi, Winnie. Eu acho que antes eu conheço muito virtualmente, hein? Muito o saco dela. Tem vários pacientes que eu mando pra ela. É isso aí. Então, antes da gente falar o que é a dislexia, que transtorno é esse, eu acho que a gente pode falar assim, como que ocorre a leitura primeiro, para a gente entender por que o disléxico vai falhar lá na frente, né? Então, por exemplo, para eu poder... O desenvolvimento da leitura, ele depende, né, da criança compreender textos, dela reconhecer a palavra, dela compreender o texto, dela ter uma fluência no sentido, dela ter, identificar decodificação, ter habilidade de consciência fonológica, que é a criança saber brincar com os sons da fala. Então, para eu aprender a ler, eu tenho que desenvolver todas essas habilidades. Eu tenho que desenvolver, eu tenho que ver como é que está a fala dessa criança, a discriminação auditiva dela, coordenação motora. A Diara falou aqui sobre psicomotricidade, que é a base da aprendizagem, é verdade. Então, o disléxico, depois nós vamos ver os sinais lá na frente, tem muita dificuldade de lateralidade. Então, a psicomotricidade, ela vai dar realmente essa base para as crianças, né? Essa noção de lateralidade, percepção visual, discriminação auditiva, são todos pré-requisitos para eu poder desenvolver a minha leitura. Então, essa criança, ela precisa passar... A gente, para poder ler, a gente tem duas rotas, tá? A gente tem a rota fonológica e a gente tem a rota lexical. Para a gente ser um bom leitor, essa criança tem que ter desenvolvido bem essas duas rotas. Eu acho que eu não consigo virar a câmera aqui para eu mostrar, porque tem um exercício muito legal que eu sempre mostro nas minhas aulas, mas está no slide, eu ainda não sei colocar slide na live. A gente tem que aprender essas modernidades.
Com que idade já consegue diagnosticar a dislexia? Nós já vamos falar de diagnóstico, mas os sinais da dislexia, eles aparecem exatamente na fase de alfabetização. Vão ficar assim, os sinais mais evidentes. Sim, exatamente. O que eu acho importante e que você falou aí são das rotas de aquisição da leitura, das rotas de aquisição da linguagem. E a forma que eu explico para os pais, é a forma mais fácil deles entenderem, é que a leitura, o aprendizado, a leitura... A gente está falando de dislexia, né? A leitura tem um caminho que ela tem que fazer no cérebro, certo? Então, olha quem entrou! Você viu quem entrou? Helena Gueiro. Que coisa mais linda, que saudade! Oi, Helena! E aí a leitura tem um caminho que ela tem que fazer no cérebro. Então, o paciente disléxico, ele segue esse caminho, mas é um caminho com quebra-molas, certo? É um caminho que ele passa, não tem a rota correta, a rota mais rápida, a melhor rota. É como se você fosse chegar num lugar comum, mas você desse muitos desvios, certo? Tudo isso é relacionado à sinapse, à formação de pontes entre os neurônios. Então, o caminho do disléxico para reconhecer... o caminho... Uma mãe aqui... O caminho do disléxico é um caminho mais longo para essa aquisição da leitura. Por quê? Porque ele passa por percalços entre o que ele escuta, o que ele ouve, o que ele vê, o que ele interpreta. Tudo isso tem a sua área cerebral. E para a gente poder ler e escrever, eu tenho que seguir esse caminho de forma correta. O disléxico, essas comunicações entre essas áreas, elas são tortuosas. Por isso essa dificuldade, entendeu? Eu falo desse jeito para os pais poderem entender. Obrigada. Ficou ótimo. Tem uma mãe aqui falando assim, minha filha não pega nem no lápis e ela já tem 7 anos. Então a gente tem que correr para dar uma avaliada aí para saber o que está por trás dessa dificuldade dela. Adma, mas ela não pega nenhum lápis por uma questão motora ou ela tem algum trauma que levou a ela a ter essa rejeição por lápis, que são duas coisas diferentes, né, Fernanda? É isso aí. A gente tem a inabilidade motora, linda, minha comadre, a inabilidade motora da criança que não consegue pegar no lápis. E o trauma, uma criança com homofobia escolar, como eu falei, que desenvolve pânico, não consegue pegar no lápis, certo? Mas aí já é um outro momento. Então, só uma avaliação multidisciplinar mesmo para a gente poder fazer esse diagnóstico. Onde a gente parou, Fernanda? Vou falar da dislexia. Nós estamos chegando à dislexia. Então, olha só, gente, para eu poder ler, eu preciso de ter várias habilidades desenvolvidas, né? As habilidades de consciência fonológica são as principais, né? Então, consciência de palavra, rima, literação. O que é rima? É palavrinha que termina com som igual. O que é literação? São palavras que começam com som igual. Então, cadeira começa igual a cama. Então, a criança tem que perceber, né, essas rimas e aliterações. A relação do som com a letra. Para eu poder ler, eu preciso de ter desenvolvido essas habilidades lá na educação infantil, onde a gente já começa... A gente fala que é brincar de robozinho. Então, a gente faz umas brincadeiras com sons das palavras com as crianças. E aí, o que é a dislexia? A dislexia, ela é um transtorno, né, específico de aprendizagem, de origem neurobiológica, e ela vai ser caracterizada pela dificuldade no reconhecimento dessa palavra, desses sons, das letras, das frases, dos textos. Então, uma dificuldade específica de leitura, onde vai ocorrer também erros, né, na grafia, por conta das dificuldades de decodificação dessa criança. A gente pode até aproveitar para falar, quem é que já ouviu falar aí na hiperlexia também? Nós temos, né? Então, já chegaram para mim aqui crianças com TEA, né? É muito comum essas crianças com TEA, com 2 a 3 anos, com um quadro de hiperlexia em comorbidade, porque ele já tem uma habilidade imensa para a letra, monta o alfabeto todo, já reconhece palavrinha, fala palavra em inglês, e lê isso e lê aquilo. Então, assim, uma facilidade para números. Então, a dislexia é uma dificuldade de decodificação de símbolos gráficos e a hiperlexia é uma facilidade, né?
não tem nada a ver com a inteligência. Então, às vezes, a família acha que essa criança pequena, porque ela já reconhece letras e números, e às vezes até umas palavrinhas, que ele é muito inteligente. Acha que é altas habilidades, né? Exatamente. E aí, E não tem relação. A função executiva é zerada, não é? Pois Ou é. seja, aquela hiperlexia, ela é completamente disfuncional, não serve para nada. Isso Pois é muito só uma habilidade de visual ali, de memória, né? De decodificação, uma facilidade de decodificação. Nada Uma coisa além que eu acho disso. muito importante, Fernando, que eu queria falar também, que hoje, por coincidência, eu atendi uma criança hoje assim também. Mexe no seu celular, sim, Jéssica. Aí, isso. Tá mais limpo. A importância da gente fazer esse diagnóstico. Uma mãe aí falou a respeito disso, diagnóstico precoce. A criança que tem uma dificuldade de linguagem e essa criança já fala errado de 3, 4, 5 anos e ninguém... porque ele está acostumado com isso. Aí, com certeza, essa criança vai entrar para a escola, vai ter uma dificuldade de alfabetização, certo? Vai ter uma dificuldade escolar. E isso não foi visto quando ele tinha 5, 6 anos. Então, é importante a gente atentar para o diagnóstico de forma mais precoce possível para a gente poder aproveitar a plasticidade neural. Quanto mais precoce nós intervirmos nessa criança que tem uma dificuldade de linguagem, mais plástico vai estar esse neurônio, mais fácil formar esses sinapses, melhor vai ser o desfecho e o resultado. Fala um pouquinho disso, Tia. Então, por exemplo, os sinais, eu vou falar aqui dos sinais na pré-escola, né? Então, assim, exatamente o atraso na fala e as dificuldades na linguagem oral é a primeira coisa que a gente observa, né? E aí depois você vai falar pra gente quais são as causas, o que pode causar essa dislexia, né? Então, assim, a gente já vai ficar atento. Quem já passa por um histórico, né, de significativo, por alguma situação, já tem que ficar atento ao desenvolvimento dessa fala e dessa linguagem. Por isso que é tão importante a gente colher essa história intraútero. Porque qualquer coisa que afete a formação dessas sinapses, a formação cerebral dessa criança, pode prejudicar o desenvolvimento dela um pouco mais lá na frente, de qualquer forma que seja. Então, se eu tenho mães que usaram drogas, remédio, eu tenho uma incidência muito... Gente, Renata entrou também. Ai, não vou aguentar isso, não. Renata, psicopedagoga, você conhece ela daqui? Eu conheço ela de net, assim, mas pessoalmente não. Né, Renata? A gente tem que se conhecer. Então, se você tem qualquer... como eu voltei, paciente, uma mãe que dependente química, usuário de drogas, que teve patologias durante a gestação, bebês que nascem prematuros. O prematuro não nasce ainda com o seu cérebro, com os neurônios migrados, o cérebro formado. Isso leva não é uma dificuldade, mas pode ocorrer um prejuízo na formação dessas sinapses depois que essa criança nasceu, certo? Crianças que ficam internadas em UTI neonatal, que sofrem asfixia, tudo isso pode acarretar um prejuízo na formação dessas sinapses e manifestações clínicas de transtornos de aprendizagem depois. É linda, Renata, gente! E aí a gente sabe que além de todos esses fatores peri, pós-natais, né, e de alcoolismo, de usuário de droga, enfim, tudo isso que você acabou de citar, 80% dos casos é genética. Então, se eu tenho meu irmão, meu outro irmão, meu pai, e teve dificuldade para aprender, igual agora, eu estou atendendo um aqui que acabei de avaliar ele aqui, vou até encaminhar ele para você, já vai vir. Ele já chega com diagnóstico, é muito mais fácil. Chega já com a hipótese. Então, assim, ele tem 2 irmãos que deixaram os estudos por dificuldades e a família não sabia o motivo. O pai tem dificuldade. Exatamente. Então, se eu tenho casos na família, a probabilidade é muito grande de eu ter também. Sempre mais em meninos, né, Renata? Fernanda? Sempre mais em meninos. Isso, acomete mais meninos. Nós temos aqui, ó, tem algumas estatísticas aqui, ó. Atinge mais o sexo masculino, 67%. Isso aqui é baseado, gente, na ABD, na Associação Brasileira de Dislexia, tá? Nos anos 2013 e 2018. 81%, ó, fatores hereditários.
66% do caso de dislexia tem comorbidades junto com a dislexia. Olha só, 66%. 79% tem alterações no PAC. Olha, processamento auditivo central. Vamos falar sobre isso? Aí dá uma live inteira, né, tia? É muito comum a criança com dislexia também ter alterações no processamento auditivo central, faz parte, que é uma dificuldade na interpretação da informação exatamente, auditiva. E aí né? você precisa de um tratamento específico. E é engraçado que eu conheço a fono que faz aqui em Itaperuna. Eu tô falando de Itaperuna. A fono que faz aqui em Itaperuna, nos 2 lugares que faz, coincidentemente ela disse que sou eu que penso. Você acredita nisso? Sério. Para você ver, porque o seu perfil é de investigação, então a gente não é muito comum a gente ver isso na clínica. E é claro, você tem a neurologia infantil, acho que isso também é toda a especialidade, né? A gente vê muitos, assim, são poucos profissionais aqui na região. Então a gente é muito feliz de ter você aqui em Carangola, né? Itapiruna tá perto e tal. Mas muitas famílias, por muito tempo, não tiveram acesso ao neuropsiquiatra infantil, né? Então, assim, não tem esse perfil de investigar a fundo e às vezes já medica e já manda para casa. E aí, como fica a vida da criança é a nossa. Você fica uma vida tomando Ritalina sem funcionar. Sem aprender, sem funcionar. E aí depois ela tá com ansiedade, ela larga a escola e vida que segue. A gente já viu inúmeras vezes, né? Infelizmente. Assim, os sinais precoces, lá na educação infantil que a gente pode estar observando, por exemplo, a criança com atraso, dificuldades na fala e na linguagem, às vezes ela pode até falar bem, mas ela troca sons, por exemplo, né, na fala. Dificuldade de aprender rimas e canções, ela não consegue memorizar poemas, né, os versos, as parlendas, que se trabalham muito na educação infantil. A coordenação motora, né? Tem uma mãe aí já falando que a filha tem dificuldade, então a gente já tem que observar por que dessa dificuldade de coordenação motora. Uma falta de interesse pelos livros, então já é uma criança que ela nem se interessa, então você já suspeita. Por que será que ela não... Se toda criança gosta, né, de folhear, de observar as figuras e já, às vezes, de tentar escrever, né? Então, essa criança com sinais precoces, ela já nem mostra esse interesse. E muitas vezes, dispersão, dificuldade com a atenção. Às vezes, não porque tem um TDAH, mas pela falta de interesse. Sim, eu converso isso com os pais. Sim, você exige do seu filho que ele faça uma coisa que ele não é capaz de fazer. Se você tem um disléxico com 6, 7 anos, ele vai para a escola... Ele não tem noção do que está sendo passado ali. Então, ele não vai se interessar. Ele vai ser o bagunceiro da turma. Ele vai ser o falador. Ele vai conversar. Entendeu? E aí, você é encaminhado para um psiquiatra, para um neuropsiquiatra, para tratar um TDAH, que é uma dislexia. Né? Quantas vezes a gente já viu isso, né, Fernanda? E quantas vezes essa criança vai sendo assim, eles vão passando de ano. Olha, uma vez eu fiquei com tanta assim, eu fiquei com pena mesmo da menina, uma mocinha já com 12 anos, e ela veio para avaliação e assim, nem foi no consultório, foi na época que eu trabalhava, né, lá na PAI, e ela já com 12 anos, e na hora que assim, que eu bati o olho, que eu fiz a primeira avaliação, eu vi que era uma dislexia clássica, e ela com uma autoestima lá embaixo, e falando assim, ô tia... Eu sou burra. Eu não sei por que eles me passam, porque eu não sei nada. Eu não sei nem escrever meu nome direito. E já tá lá na 6ª, 7ª série, né? Olha a autoestima dessa menina, porque não tem ligação com a inteligência é preservada, mas não teve a oportunidade de ser diagnosticada antes, né? E a escola, assim, os professores que estão aqui com a gente, vou falar para vocês agora quais são alguns sinais na idade escolar já. A gente falou aqui lá na educação infantil, vamos falar de alguns sinais na idade escolar. Então, essa criança vai ter dificuldade na aquisição da leitura e da escrita, né? Que é a primeira coisa que a gente vai observar. Mesma coisa, dificuldade com as rimas, com os sons das palavras, com as aliterações, dificuldade de copiar, até de copiar, ela copia errado. Ela se perde.
essa coordenação olho-mão, é difícil para ela olhar para lá, olhar para cá. Eu falei as pontes, não é? A ponte, Aham. a área occipital, a área motora, a área de interpretação. Você tem quebra-molas nesses caminhos. Então, eles sofrem com isso. É uma criança desorganizada em geral, assim, com as coisas dela, uma escrita muito atropelada, com muitas trocas. Os erros do disléxico na escrita são muito inconsistentes. Diferente de uma desortografia, que a gente vê uma consistência nos erros ortográficos mesmo. 2 R's, 2 S, C cedilha, XC, enfim. São erros bem ortográficos. E o disléxico é tudo muito inconsistente. Sim, o disléxico... Troca par fonêmico, P com B, F com B. Tem criança, a gente espelhada. Letras parecidas. Exatamente. Ele faz uns desenhos semelhantes a letras que não fazem significado nenhum. É verdade. Dificuldade com direita e esquerda. É muito comum essa dificuldade de lateralidade com eles, né? Dificuldade de manusear um dicionário, um mapa. Então, assim, o professor ele pode observar essas dificuldades do seu aluno. Um vocabulário pobre. Então, às vezes você pede para essa criança, às vezes eu vou avaliar aqui, dependendo da idade, dou uma sequência lógico-temporal, né? Com umas figuras. É um discurso pobre. Você pede para ele recontar para você uma história. É pobre. Ele até reconta, mas tipo assim, o gato passou aqui e lambeu o leite e foi embora. Sabe? Ele não consegue desenvolver uma oralidade, sabe? Com criatividade. O que eu vejo muito quando eu faço essas avaliações dessas crianças são assim, eles leem o início da palavra e adivinham o final, quando a palavra é maior. Não é? Uhum. Eles leem, ou então, se eu dou uma... quando eu tô no Centro Lira, eu roubo seus livros que estão aí por cima. Aqui no consultório eu uso os meus livros de história. E aí, às vezes, eu coloco eles para lerem trovas, né? Versinhos de trovas de quatro linhas. E aí eles começam a ler, aí terminou de ler a trova e pergunto para eles, o que é que você leu? Eles não lembram. Não é? Começa a decodificar, o esforço cognitivo é tão grande na decodificação que na hora que ele tem que reunir, ter fluência e compreender, ele se perdeu. Exatamente, é aquela leitura silabada, não é? Isso, que ele vai usando a rota fonológica. Isso, e aí depois boneca. Porque não faz sentido para ele o que ele leu. Isso é muito característico. E aí a mãe fala assim, ele não aprende, ele não presta atenção, ele é preguiçoso, não é. Ele está fazendo um esforço sobre-humano para aquilo ali. Aquilo é doloroso para a criança. E quando a criança faz assim, por exemplo, deixa eu pensar aqui, tem lá a foto de uma igreja, aí tá a palavra igreja embaixo. Aí, mas ele não reconheceu que é igreja, não. Aí ele começa assim, aí ele até fala I com G, aí ele, casar. Ele fala outra coisa, entendeu? Parecido com aquilo que tá ali, porque ele não conseguiu ler, tipo isso. Porque não faz sentido pra ele, exatamente. Ai, meu Deus do céu. Onde que nós vamos agora, Jéssica? Sei lá, quem sabe? Eu acho que a gente estava falando... A gente falou um pouco, né, do diagnóstico, que é um diagnóstico excludente, né? Então, assim, ele tem que passar pelos... É o que eu falo, às vezes a fonoaudiologia, né? Tem fono aqui. Essa Renata é fono? É psicopedagoga? Renata é psicopedagoga. Ah, tá. Eu acho que não tem nenhuma fono aqui, mas assim, o diagnóstico da dislexia, ele é bem da nossa área, assim, fonoaudiológico, né? Por conta dessa parte toda da questão da fluência, da decodificação, das habilidades fonológicas. É muito da fono, mas o que a gente fala aqui, a avaliação ela é multidisciplinar. Então, a gente tem que perpassar por todos os profissionais, até para a gente ir excluindo, né, outras hipóteses. Vou dar um exemplo aqui de uma criança que, às vezes, a criança chegou para mim, eu levantei a hipótese da dislexia, a gente está investigando, mas ele tem histórico familiar de epilepsia, e ele reclama
que a cabecinha dele esquenta, olha só. Olha como que ele relata isso, né? Talvez pelo esforço cognitivo. Sim. Mas eu não sei se ele pode estar fazendo algum quadro neurológico. Então, estou encaminhando ele, né, para você. Aí a gente passa para o neurologista investigar o que pode estar por trás dessa queixa dele, né? Se é só... Porque a dislexia, ela é muito clínica. O diagnóstico é clínico. Você vai observar as características da escrita dessa criança, né? E a gente consegue ali identificar bem assim o aspecto clínico da dislexia. Mas para isso a gente tem que ir descartando outras hipóteses. A inteligência tem que estar preservada, a parte neurológica tem que estar preservada, porque senão eu vou ter um diagnóstico né? Outro diagnóstico que não do transtorno. O psicólogo então tem que estar participando também, enfim. Descartar problemas visuais, auditivos, Sim, problemas só uma coisa básica. Clínicos. Isso, né? Você tem que Às vezes descartar é problemas básico. clínicos. Isso. Igual, por Eu exemplo, tive o uma criança, processamento né, auditivo, às vezes até tem alteração do processamento auditivo, mas a audição é preservada, então tem que avaliar tudo. Tem que avaliar E tudo. aí, se for uma alteração de PAC, é um tratamento diferenciado, não apenas como... São duas fonos que tem que trabalhar em sintonia, não é? Isso aí, uma terapia específica pela audiologista, pela fono que faz audiologia. É isso aí. Arrasou. Por isso... Nós temos aqui também. E agora, para onde a gente vai? Quem sabe? Ai, Jesus. Nossa, eu falei, intervenção. Aí agora é você. Como é que a gente faz intervenção nessas crianças? Pois isso é, aí vamos eu não sei, lá. não. Eu já mandei, eu mando para Fernanda. A intervenção, ela é muito da fono, do psicopedagogo, né, do neuropsicopedagogo. Então a gente vai estar atuando em cima das dificuldades que essa criança apresenta. Assim, uma pergunta. Ô, gente, ninguém tá... Fernanda já falou sobre diagnóstico? Uai, falamos agora sobre o diagnóstico que é excludente, Renata, né? De exclusão. Nós estamos aqui agora falando um pouquinho sobre a intervenção. E nessa intervenção a gente sabe que o modelo mais indicado, o método mesmo, fônico. Então essa criança precisa aprender a perceber, porque exatamente a dificuldade disléxica é essa, associar o som com a letra, né? E o som com a letra. Então ela precisa ser trabalhada. E nesse método a gente consegue passar isso para a criança. Às vezes chegam crianças mais velhas pra gente, a gente usa de outros também recursos. Então, o multissensorial, você lançar a mão de mais recursos para facilitar a autoestima, essa criança já está muito baixa, ele precisa de mais apoios, né? Então, o multissensorial ajuda bastante também nessas crianças mais velhas, que é comum de chegar também. Sim, eu acho que quanto mais velho, deve ser mais difícil a intervenção nesses pacientes, né, Fernanda? Eu acho que o psicológico já vem muito afetado. A autoestima já vem muito afetado, o psicológico já vem muito afetado. São crianças que estão sofrendo. E a nossa criatividade também, porque se chega uma criança pequena, você elaborar uma atividade envolvendo rima, a literação, as atividades de escrita, fica mais fácil. Chega por exemplo, já recebi rapazinhos aqui de 14 anos, então na hora de selecionar esse material também para um menino mais velho, você tem que já ter mais criatividade para você abordar habilidades que são lá da educação infantil, como rima e a literação, de uma forma mais adulta, né? Então isso dificulta até para a gente também pensar como que a gente vai intervir, é mais desafiador para nós também, né? Quando chega essa pessoa mais velha. E assim, nós temos sugestões também para os professores que estão aqui junto com a gente. A gente sabe que a gente precisa estimular as duas vias, a auditiva e a visual, né? Por causa da letra e do som. Então, a sugestão que a gente faz aqui para vocês, por exemplo, de atividades auditivas. Então, a gente pode trabalhar a discriminação, a percepção de diferentes sons, trabalhar ritmo, trabalhar com músicas, com poesias que envolvem palavras, né, parecidas, jogos que envolvam rima, literação, software,
lançar a mão das tecnologias, minha gente. Então, assim, eu tenho uma lousa digital aqui, que eu trabalhava muito com disléxico meu, porque a lousa você consegue, assim, diminuir, né? O professor, olha, você sabe, Jéssica, que tem as escolas estaduais todas têm lousa digital, e a maioria dos educadores nem sabem que ela existe. E o estado de Minas Gerais... Usar, né? E nem sabe como usar. Muito menos como usar. Então, assim, parte de uma curiosidade nossa também. Se a gente tem um recurso audiovisual na sala, eu vou despertar muito mais interesse dos meus alunos e ajudar muito o meu aluno que tem dislexia ou que tem um outro transtorno de aprendizagem também, né? Então, lançar a mão das tecnologias. Eu acho só voltando isso aí que você está falando, a parceria nossa com a escola. Se a gente não tem, nós, enquanto profissionais de saúde, né, de saúde mental, a gente precisa que a escola seja parceira. E aí eu recebo muita solicitação das escolas perguntando orientação de como lidar com esses pacientes disléxicos. E assim, eu preciso que a escola me dê essa devolução. Não é? Eu não fiz psicopedagogia. Não é? Então, quando eu peço a ajuda da escola, eu peço que a escola desenvolva um material próprio e diferenciado para cada criança. E isso é o que vai facilitar e vai fazer o nosso serviço caminhar. Sem a escola, a gente não consegue nada. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes acontece da família vir aqui ou em outro profissional, investe numa avaliação, porque são várias sessões até a gente poder montar um relatório. Aí a gente dá devolutivo, entrega esse relatório, que eu fico umas 5 horas fazendo relatório, dependendo da situação, até eu juntar o quebra-cabeça todo e fazer o raciocínio clínico. Você monta aquilo, dá devolutivo, explica para a família. Aí eu falo para a família, a primeira coisa, você tem que levar isso para a escola, porque aqui tem sugestões, tem orientações muito importantes para esse professor lá na escola. Ele foi feito para isso, para dar suporte lá. E aí, às vezes, ele chega na escola e ele vai para a gaveta. Vai para a gaveta. E aí, ó, ali ficou. Então, eu sempre cobro da família. A escola já teve acesso ao relatório. E aí, assim, nesse tempo de pandemia, já avaliei várias crianças aqui. E aí, foi até bom a gente estar usando a tecnologia aqui, porque eu fiz vários encontros com os professores, com o professor de sala recurso. E a gente está podendo orientar de perto sobre o que foi avaliado do aluno e fazer as orientações tete a tete aqui, sabe? Então, acho que até isso aí vai ficar para sempre. Mais fácil a gente falar por aqui do que a gente até visitar a escola, né? Sim, mas é muito importante, sim, essa parceria. E esse acesso, eu falo, gente, você foi no médico, tem que ir no médico de 6 em 6 meses, o acompanhamento é periódico. Falo de 6 em 6 meses, sim, se o médico não determina, né? Então, tinha criança que mais de ano, sem ir no médico, tomando o mesmo remédio um tempão. Eu falei, gente, não pode isso. Outra coisa, se mexeu na medicação, avisa a escola e me avisa. Eu preciso saber que medicação, porque eu tenho que observar. Tem que observar o comportamento também. A gente ajuda o médico a acertar e ajustar, né? O que ficou demais, ou que possa ter ficado de menos, ou que possa não ter ajudado. Eu acho que a nossa observação é fundamental. Então, vocês têm que comunicar para a escola, para o terapeuta, né? Quais foram as modificações. Então, olha só a importância, né, da gente estar sempre junto e orientando essa família também. Só para terminar aqui, que eu estava falando das atividades auditivas, né? Que eu citei várias aqui para vocês. Ih, caraca, eu acho que vai acabar a nossa live. Deixa eu falar rápido, atividades visuais. Ó, jogo dos 7 erros, atividade de percepção visual, caça-palavras. Então, assim, sempre envolvendo essas duas vias, tá? Jéssica, a gente tem que despedir agora, acho que a gente conseguiu! Eu queria só falar uma coisa, assim, que eu acho que tem a mensagem final. Não espere seu filho pedir ajuda. Se você tem uma criança que tem uma dificuldade de linguagem, que fala errado, com 3, 4, 5 anos, ele ainda troca letras, não espere ele chegar na educação infantil
para ele ter uma dificuldade, uma manifestação de dificuldade de aprendizagem. Por favor, procure o tratamento, procure uma investigação precoce. Não deixe essa criança entrar em sofrimento, desenvolver uma doença secundária, uma patologia secundária, sendo que ela já estava pedindo ajuda desde a educação infantil. Certo? Eu acho Observar. que mais importante é isso, é o diagnóstico precoce, a intervenção precoce. É isso que é importante. Isso aí, arrasamos! Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Na próxima vocês fazem perguntas, foram poucas perguntas, pode perguntar mais, né, Jéssica? Sim, com certeza. O problema é que a gente fala muito. A gente fala demais mesmo. Pode, ó, estão perguntando se eu vou deixar salvo. Eu vou deixar salvo aqui para vocês vão poder assistir depois, tá bom? A gente volta outra hora aí com a doutora Jéssica Amorim. Muito obrigada pela sua ajuda e participação com a gente aqui, tá? Tchau, tchau, minha gente! Tchau!